Boa noite, professor. Meu nome é Pedro Pena Bossi de Pinho e hoje eu vou apresentar o trabalho final do projeto de Camis. Um ponto que eu queria frisar é que eu fiz o trabalho sozinho e por conta disso eu demorei muito para conseguir terminar junto de todas as outras matérias que eu estava fazendo. Bom, enfim, o primeiro passo do trabalho foi determinar os fatores necessários para o funcionamento desse projeto. O primeiro deles foi o ângulo de duração do overlapping. O ângulo de duração deveria ser igual ao fator S, que deveria ser determinado através dos 3 últimos dígitos da matrícula. Essa é a minha matrícula e os 3 últimos dígitos somam um valor total de 10. Então o overlap tem duração de 10 graus total. Outro ponto que precisava ser determinado seria a duração total da abertura de cada válvula, um valor em ângulo. Isso eu fiz através da literatura, que diz que valores normais de duração de abertura de comandos de válvulas de motores de combustão interna automotivos seriam valores entre 200 e 300 graus de abertura. Então, como a minha válvula de escape deveria ficar aberta 45 graus no seu lift máximo e a válvula de admissão deveria ficar aberta 65 graus em seu lift máximo, eu achei razoável determinar que a subida de cada válvula valeria 100 graus, né, a duração, e o fechamento também teria duração de 100 graus. Com isso, a minha válvula de admissão ficaria aberta um valor total de 265 graus e a minha válvula de escapamento ficaria aberta 245 graus. Então, com esses valores, eu também determinei que o top dead center do motor ocorreria em 360 graus. Dessa forma, para eu obter um overlap de 10 graus, eu necessitaria que a minha válvula de admissão abrisse em 355 graus e a minha válvula de escape fechasse em 365 graus. Dessa forma, e com todos os valores determinados, eu consegui calcular qual que era o ângulo de fechamento da minha válvula de admissão e o ângulo de abertura da minha válvula de escape. Com todos esses valores determinados, eu pude passar para o próximo passo, que foi a determinação da curva de lift, velocidade e aceleração das válvulas. Para isso, foi necessário escolher curvas que atendessem os quesitos, e as funções para as curvas mais simples que eu pude encontrar foram as funções do movimento harmônico H5 e H6. Também era possível utilizar outras curvas como H1, H2, H3, H4 em um processo onde eu dividiria as minhas curvas de lift em mais de um setor, tanto na subida quanto na descida, e eu escolheria qual que seria a duração de cada uma dessas etapas. Porém, quando eu faço isso diretamente linkando duas equações, o ponto de troca de uma fase para a outra ocorre um degrau que é muito prejudicial para a aceleração e para o jerk das válvulas, causando picos de aceleração e, consequentemente, picos de força do contato entre o câmbio e a válvula, e também picos de impacto entre os dois. Então seria necessário utilizar uma função polinomial para conseguir diminuir esses picos e assim melhorar a saúde do sistema. Então eu achei mais fácil utilizar essas duas equações e sem a necessidade de utilizar as aproximações polinomiais,
eu ainda iria garantir que o meu sistema não vai falhar por excesso de força ou de impacto. Então, determinando as equações, eu utilizei elas na tabela no Excel, onde eu pude calcular quais seriam as curvas de velocidade, aceleração e lift com o ângulo de virabrequim variando de 1 em 1 grau, tanto para a válvula de admissão quanto de escape, e as curvas que eu obtive estão aqui. E um fator importante que é possível observar aqui é que o lift de 0 a 0,15 mm não é influenciado pela folga da válvula, já que a válvula só começa a abrir efetivamente depois da folga. Então, não foi necessário determinar uma equação para essa etapa agora. Só foi necessário a determinação dessa etapa para o desenho do formato do CAMS de cada válvula. Então, depois de determinar as curvas de cada válvula, o próximo passo foi justamente determinar o perfil do CAMS. Então, o primeiro passo foi dimensionar a equação para a abertura do 0 mm até 0,15 mm. Não abertura, mas um raio excedente do CAMS de 0 mm até 0,15 mm. Por literatura, é possível encontrar que essa etapa do formato do CAMS é chamada de rampa de silêncio, e que valores comuns para essa rampa de silêncio é de uma duração de 25 graus de ângulo de virabrequim. Desculpa, de ângulo de CAMS, de ângulo de comando de válvulas. Então, a partir dessa literatura, eu também descobri que um formato comum para essa rampa seria uma reta. E essa reta ela serve para iniciar o movimento seguidor e terminar o movimento seguidor sem alcançar picos de jerk e de aceleração que podem causar falha do sistema, e gerando muito impacto e muita força inicial. Então eu fiz uma equação de reta com 25 graus de duração, variando de 0 a 0,15 mm, tanto para abertura quanto fechamento de ambas as válvulas, admissão e escape. Para desenhar a geometria do CAMS, eu utilizei uma troca de coordenadas polares para retangulares ou cartesianas, de acordo com as equações em que x valeria o raio do CAMS vezes o cosseno de θ, e θ sendo o ângulo de comando de válvulas e não um ângulo de virabrequim, e o y seria um r vezes seno θ. Eu também precisava determinar um raio base para esse CAMS. E o primeiro raio base que eu estimei foi de 30 mm. Porém, ao utilizar o valor de 30 mm, eu encontrei uma geometria de CAMS muito problemática, como a gente pode ver aqui. Então, quando eu determino um raio base de 30 mm, a geometria do meu CAMS fica, por assim dizer, nariguda. E qual que é o problema disso? Se eu estiver utilizando um roller follower, que seria um seguidor com rolamento, dependendo do raio do meu rolamento, era possível de que ele não conseguisse captar essa geometria de rebaixo que surgiu na geometria do CAMS. E isso, com o motor girando muito rápido, passaria despercebido. Isso também ocorreria para um caso de um roller flat, de um flat follower,
que não possui nenhum tipo de rolamento, só uma, uma face reta. E isso atrapalharia muito o funcionamento do motor em si. Então eu fui aumentando esse raio base, e como é possível perceber, já com 60 milímetros, é, é, esse rebaixo já se torna quase insignificante. Então, para ter certeza que meu sistema iria funcionar, eu determinei um raio base de 70 milímetros. E essas foram as geometrias finais que eu encontrei para o came de admissão e para o came de escapamento. O próximo passo foi definir o K da mola. Antes de definir o K da mola, foi necessário transformar o coeficiente C, já que o valor de C estava com unidades de metros, e as nossas curvas, principalmente de velocidade, ela está em valor de milímetros por segundo. Desculpa, milímetros por grau. Então, dividindo o valor de C por 1000, o novo coeficiente C vale 0,1. E agora é possível utilizar na fórmula do F. Então foi feito um algoritmo no software MATLAB para encontrar o valor do K a partir do valor da força calculada. O funcionamento desse algoritmo da seguinte maneira: a gente começa por fazendo a importação da tabela do Excel e determinando quais colunas representavam cada variável, né? Então, para o lift 1 da admissão, foi a coluna 2 da tabela do Excel, velocidade 1, coluna 3, aceleração 1, coluna 4. Também foi necessário calcular a massa do sistema de seguidor. Como a massa era igual a 0,1 vezes o valor de S e o meu S era 10, a massa do meu sistema era de 1 kg. Esse aqui era um valor que foi utilizado no meu looping, que era um valor que testa a função F de força, que eu vou explicar logo a seguir. Eu comecei com o valor inicial de K igual a 0. Eu fiz o looping da seguinte maneira: eu utilizei a função isEmpty e comparei o valor da minha variável teste. Então foi o seguinte: a cada looping, o meu valor de K era adicionado em 0,0001, e a partir disso calculava-se um valor para a função de F de acordo com a fórmula apresentada anteriormente. Então a minha variável teste recebia os valores de F1, só que somente os valores de F1 que eram negativos. Dessa forma, a função isEmpty, quando ela lê um valor de variável que não atende esse requisito, ela retorna um valor 1. Não, desculpa, eu posso explicar isso de uma forma mais coerente. Então, a partir do momento que eu determino que a minha variável teste só vai receber valores negativos, a função isEmpty, ela verifica se a minha variável está vazia. Se a minha variável não estiver vazia, ela retorna um valor 0. A partir do momento que existem valores negativos e a minha variável não está vazia e o valor 0 é retornado, o meu looping continua. Isso ocorre
até não existir valor negativo na minha função f. Quando isso ocorre, a minha variável teste fica vazia, a função exempt verifica que ela está vazia e retorna o valor 1. Quando ela retorna o valor 1, a minha função while termina o looping. O próximo passo é simplesmente fazer o plot, plotar os gráficos. Então essas funções foram utilizadas para plotar o gráfico, para determinar qual que era os espaçamentos dos eixos, determinar qual que era a legenda dos eixos dos gráficos, o título do gráfico, e também para plotar o valor de K em uma das legendas do gráfico. O mesmo foi feito para o escapamento, utilizando outras variáveis, e o valor de K foi igual para as duas situações, tanto para a admissão quanto para o escape. E as curvas tiveram o mesmo perfil, eles se comportaram de maneiras exatamente iguais. Foi esse gráfico de força plotado, e o valor de K encontrado foi de 0,0055. Porém, esse é um valor em newtons por milímetro. Então, para transformar isso para newtons por metro, como foi pedido no trabalho, é necessário multiplicar isso por um valor de 1000, encontrando assim valor de 5,5 newtons por metro. Seria um valor bem abaixo de molas comuns automotivos, que costumam girar entre 30 e cento e poucos kgf por milímetro. E é isso. Eu espero que o senhor possa considerar a minha apresentação. Desculpe pelo atraso e muito obrigado.